Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui hoje nessa tarefa ingrata de novo, porque o que eu mais gosto de produzir aqui é um conteúdo propositivo, informações, atualizações e tal. Mas ultimamente eu tenho que estar sempre vindo aqui para desmentir alguma coisa. Se tornou uma coisa bem recorrente de uns 2, 3 dias para cá. Não, na verdade é um pouco mais de uma semana para cá. E dessa vez eu trago aqui um vídeo do Meteoro, que é um recorte de um vídeo maior, e que dentro desse recorte é um recorte de outro vídeo. E o título desse vídeo publicado pelo Meteoro é Ciro Gregório e os Indígenas. Vamos lá para o que eles dizem nesse vídeo, né? Vou aqui compartilhar com vocês a tela. Começar, claro, pelo debate entre Ciro e Gregório, quando o Gregório acha ruim que o Ciro está do lado do Aldo Rebelo, né? Ao que o pedetista também facilmente poderia responder, o Lula abraçando o Eunício, aquele outro pastor Isidoro lá da cura gay, tal, etc e tal. É o que eu estava falando aqui agora, pô, agorinha. Cada um com as suas contradições, né, apontando a do outro. Mas vamos lá, vamos ouvir esse trecho do debate. Que eu dei uma risada ao falar do nome do Rebelo. Aldo Rebelo está recentemente agora dizendo que o culpado pelo desmatamento são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Olha como o Gregório fala. Ele esteve recentemente dizendo que os culpados são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Ele coloca essa declaração e diz que isso resume a pessoa. E agora o Ciro vai responder a isso. Que mentira grosseira, que mentira grosseira. Vamos parar aí, eu vou pedir grosseira. Olha, essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Que assessoria, cara? Você acha que todo mundo tem assessor? Eu não sou... Tu acha que o Aldo Rebelo algum dia terá dito uma baboseira dessa? O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, o Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito facilmente checável, Ciro. Não foi a única vez que o Gregório disse isso, que era facilmente checável e ele estava errado. Mas vamos lá, porque essa montagem aí, nesse recorte tem uma montagem para tentar comprovar o que o Gregório está dizendo. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Então, ele jamais disse isso. Isso. Essa montagem tenta provar que o Gregório estava certo. O Gregório disse, isto é o Aldo, dizer que os indígenas são os culpados pelo desmatamento. Mas ele mostra, aí quando vai para o Aldo ele diz, existem dois tipos de desmatamento. Quando ele está na primeira parte do primeiro tipo, eles recortam de volta. E isso é bem desonesto, porque vamos lá para ver exatamente o que o Aldo Rebelo disse na sequência disso. Vamos lá. Ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. E aí eles cortavam, né? Vamos ver o que mais ele diz. O desmatamento autorizado pela lei, pelo Código Florestal, onde o agricultor pode usar até 20% da sua propriedade, e muitos ainda não alcançaram esse índice, então desmatam um pouco. Ou seja, o primeiro tipo é o que ele chamaria de legal, né? Que é o pessoal que tem permissão de fazer os 20% dentro da sua propriedade, e os povos indígenas que causam desmatamento por conta da agricultura de subsistência deles. E há o desmatamento criminoso, o desmatamento clandestino, o desmatamento ilegal, como há no país, infelizmente, ilegalidade em tudo quanto é lugar, no trânsito, no comércio, e que isso precisa ser reprimido. O desmatamento ilegal precisa ser, de fato, contido, reprimido, mas o que... Vamos lá. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem dois tipos e que um tipo é legal, o outro tipo é criminoso, clandestino e que ele precisa ser reprimido. Quando diz que o criminoso e ilegal, que não é o indígena, precisa ser reprimido, tu está dizendo que é a culpa do desmatamento dos indígenas? Mais uma vez, Gregório falou besteira. E o pior de tudo é que o Meteoro, ele vai embasar o resto do vídeo dele em cima disso, sabe? Isso aí quem editou, obviamente, foi o pessoal que
não gostou muito do debate e tal, e ficou incomodado. Quero só trazer uma curiosidade. Você sabia que o Aldo Rebelo foi o primeiro... Curiosidade, vamos pular o último... Curiosidade, vamos pular a curiosidade. Dizer que Aldo Rebelo já foi presidente do Brasil, foi o presidente comunista do Brasil, porque ele era presidente da Câmara, e Lula e José Alencar tiveram que se ausentar. Mas enfim. Ao PT, foi ministro do Lula, foi ministro da Dilma, foi presidente da Câmara, e daí com toda a linha sucessória comprometida ali por 48 horas, acabou virando presidente do Brasil por um dia, né? Mas o que interessa aí é muito... Vamos lá, o que interessa. Menos o Aldo Rebelo e muito mais a questão da mineração em terras indígenas, ou garimpo em terras indígenas. Não é só aquilo ali que o Aldo diz, não. O Aldo já disse coisas muito parecidas com o que qualquer bolsonarista diria. Vocês viram ali, né? Vocês viram ali. Ele diz assim... Vocês viram ali, né? Naquele trechinho que não é completo e que indica uma ideia errada. Mas vamos lá, o que ele vai usar para comprovar? Em garimpa são os próprios índios, etc. e tal. E naquele debate o Ciro disse, não tem nada demais garimpar em terras indígenas, desde que a gente pague royalties aos indígenas, né? O que é um posicionamento, assim, difícil de conciliar, Ana, com a esquerda em geral, né? Fica assim, muito complicado mesmo. Seria difícil se ele dissesse que seria difícil de conciliar com a verdade, com a realidade, mas sim, é difícil conciliar com o ideário que uma parte da esquerda defende aqui no Brasil, mas é tipo isso mesmo. Agora, será que não há mineração em terras indígenas? Será que todos os indígenas são contra a mineração? Porque a gente tem que colher direto da fonte. Ó. Tem uma matéria aqui da Folha de São Paulo. Líderes indígenas defendem mineração em suas terras. Muitas comunidades não só querem a mineração, como a praticam há décadas. Sabe? E tipo, tá aqui a matéria, quem quiser ler, ela tá na página do UOL, né? É uma matéria da coluna do Leandro Narlock. E pessoal, é tipo isso mesmo. Sabe? Os indígenas praticam. Por quê? Porque eles estão lá abandonados, principalmente os Cinta-Largas, que já tiveram atrocidades cometidas contra eles. Atrocidades. É muito difícil a vida deles. Porque a história deles é muito triste. E, se não me engano, é nas terras onde eles habitam que está talvez a maior reserva de diamantes do mundo. E eles vivem em condições muito difíceis. Eu vou compartilhar aqui para encerrar esse vídeo um vídeo que é uma matéria especial com eles, que é feito há alguns anos atrás. Na realidade, é um vídeo que se passa durante a época do governo Dilma. Para quem acha que a dificuldade na vida dos índios começou com Bolsonaro, mas olha, piorou muito, piorou demais. Mas para quem acha que a vida do índio se tornou difícil com o governo Bolsonaro e era uma maravilha antes, dê uma assistida nessa matéria que eu vou compartilhar com vocês agora. Dos 1.500 índios que sobreviveram ao massacre, mesmo com conflitos das décadas seguintes, a comunidade subsistiu e hoje cerca de 2.000 índios Cinta-Largas vivem em 4 aldeias na Reserva Roosevelt. Essa visita do procurador da República à aldeia visa denunciar o abandono dos povos indígenas na Reserva Roosevelt, que não vai bem para o Cinta-Larga. O que não vai bem é uma questão da assistência do povo Cinta-Larga e o preconceito da sociedade não indígena contra nós. A saúde foi praticamente abandonada, faltam médicos e remédios. Os médicos mesmo que... Até agora nem veio o médico aqui para atender nosso povo. Né? Esse ano ainda não veio? Não, esse ano não, ainda não. Quando o assunto é educação, a situação se repete. Falta quase tudo. Falta professores profissionalizados, falta merenda escolar. Você gostaria de fazer uma faculdade? Gostaria, profissão como uma médica, né? Porque eu gostaria de cuidar das pessoas que estão doentes, né? E cuidar da saúde dos meus povos, né? E do ensino médico, quero fazer a faculdade. Faculdade de quê? Gestão ambiental. A Reserva Roosevelt tem 2.700.000 hectares entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Da aldeia até o garimpo de diamantes, percorremos 35 quilômetros em meio à floresta. Depois de quase 3 horas nessa estrada, encontramos a clareira, cuja extensão é de 5 quilômetros. Cerca de 2.000 índios Cinta-Largas vivem na Reserva Roosevelt. Isso representa 20% de toda a população indígena do estado de Rondônia. Em 1970, era mais de 5.000 índios Cinta-Largas. E hoje, isso se resume a cerca de 10% desse número. Nos últimos 2 anos, pelo menos 100 garimpeiros, contrabandistas e índios morreram em razão da extração de diamantes. 20 milhões de reais em diamantes já foram contrabandeados da Reserva Roosevelt.